E depois de ter feito tudo, você é o grande felizardo, ganhou aquele prêmio. Você tem direito a todas as viagens que gostaria de fazer, visitar todos os lugares que sempre quis visitar e comprar tudo que você queria comprar. E você sai em uma semana, faz tudo se possível. Quem sabe em 1 ano, 2 anos. E depois? A vida é o quê? Sobra o quê? Que sentido há em tudo isto? Depois que os anos da vida se passarem, mesmo que tenhamos todas as diversões e brinquedos, e acabou, os anos correram, chegou a hora do balanço final. E aí? O que foi a vida? O que é a vida então hoje, se o futuro é um balanço que não fecha? E depois de ter feito tudo, essa é a preocupação do sábio, do escritor do livro de Eclesiastes, livro de sabedoria do Velho Testamento. Estamos pensando neste livro, vamos continuar e olhando deste enfoque, e depois de ter feito tudo, porque esta é a preocupação deste livro. Um livro que examina a filosofia de vida, a visão de vida, a filosofia de visão de vida, de universo, e nos leva a refletir profundamente, de forma muito clara, muito realista, algo que o ser humano, em geral, não faz. Ele vai caminhando na superfície, anestesiado, e não reflete realmente sobre o que é a vida, por isso não tem a vida sábia. Pensemos então um pouquinho mais no livro de Eclesiastes. Nesta noite nós vamos focar no capítulo 3, versos 16 a 22. Mas antes de ler no capítulo 3, quero ler no capítulo 12, pular um pouco à frente, chegar já às conclusões do autor no último capítulo. Quero dar uma olhadinha no final, quero dar uma olhada com você hoje, um pouco um vislumbre da conclusão que o livro tem lá na frente, no seu último capítulo, capítulo 12. Então, antes do texto do nosso foco nesta noite, deixe-me ler ali no capítulo 12, o verso 1 e depois os versos 6 a 7. Diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Verso 6. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui ele fala no pó, lembrando a linguagem de Gênesis, capítulo 3, no verso 19, quando Deus decreta após o pecado, a rebelião do ser humano, a queda moral do ser humano diante de Deus, Deus decreta uma porção de coisas para a existência humana agora, coisas que nós vivemos até hoje, uma delas é que o pó voltaria ao pó. Então o verso 7 diz, depois no verso 1 ele diz, lembra do seu Criador, no verso 6 ele diz, sim, lembre-se dele. No verso 7 ele diz, lembre-se dele antes que o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Os livros de Gênesis diz que nós somos feitos dos minérios, da matéria encontrada no pó da terra. Isso a ciência comprova. Mas há algo mais. Gênesis diz também o quê? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há algo distinto no ser humano, distinto de tudo mais. Então, o pó volte à terra de onde veio, o Espírito volte a Deus que o deu. Então aí está a visão, já na conclusão do autor, com relação à morte e o que acontece conosco. É importante ter isso em vista quando nós olhamos o texto desta noite, que vamos focar nesta noite. Aliás, é importante ter isso em vista quando se lê este livro todo, porque senão se tira conclusões erradas. O autor vai alternando entre a visão da vida com Deus e a visão da vida sem Deus apenas debaixo do sol. A vida materialista, só a matéria. Então ele analisa as duas coisas. Vamos agora então capítulo 3, ao capítulo 3 de Eclesiastes, versos 16 até 22. A palavra de Deus então para o coração que bate aí dentro,
para a vida de cada um que está nesta noite, a palavra de Deus que nos encontra e há de nos abençoar. E agora então que toda esta congregação se abra para a palavra de Deus. Diz assim, no verso 16: descobri também que, debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? O verso 17 diz, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. O verso 22, por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Falar em corrupção, corrupção moral, injustiça, é algo que não precisa grandes apresentações. Nós vivemos sempre diante de uma realidade tão injusta e corrupta, e nos nossos dias isso tem aflorado de forma tão intensa e vívida, que nenhum de nós precisa qualquer outra argumentação para enxergar que a vida humana, a sociedade humana, a humanidade, o indivíduo e a coletividade é pautado pela injustiça e a corrupção. E um anseio ao mesmo tempo nosso por justiça, que nunca chega, e se chega, chega muito aquém daquilo que nós vemos, obviamente, que deveria acontecer. Então nós vivemos diante dessa realidade onde a injustiça prevalece, onde a injustiça é gritante, é evidente, marca o caminho do ser humano e a sociedade. Então aí nós temos o autor vendo a mesma questão. Ele diz que não há nada novo debaixo do sol, e é verdade, não há nada de novo. Nos dias dele ele já enxergava isto, como eu e você enxergamos agora. Tanta corrupção e sem justiça. A conclusão dele ao olhar a humanidade debaixo do sol nesse texto. Tanta corrupção e sem justiça, mais ou menos como você lendo o jornal de amanhã, quem sabe, segunda-feira, ou quem sabe vendo o noticiário pela televisão, e você diz, tanta corrupção e sem injustiça. O autor está debaixo do mesmo drama. Ele fala sobre a injustiça, então, que está presente no lugar da injustiça, ao que diz ele? Impiedade. No verso 16. E ele diz mais, e no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Então a coisa vai mal mesmo nos caminhos humanos, na sociedade humana. Tanta corrupção e sem justiça. Diante da tensão entre duas perspectivas, que nós encontramos nesse texto e encontramos nesse livro. Duas perspectivas, duas visões de vida de universo humano. Temos aqui a visão materialista e fugaz. No verso 16, descobri também debaixo do sol. Olhando a vida apenas como se fosse isto aqui, nesta finitude, a vida reduzida à essência do materialismo, do material, e aí não somente a questão de se viver para o dinheiro, as finanças, mas materialismo como essência de vida mesmo. Você é apenas um poço químico, um poço
de pó da terra, e para lá que você volta. Gênesis nos diz isso, sim. Ele lembra isto aqui em Gênesis, lembra no capítulo 12, sim. Mas a visão materialista, inclusive de muitas pessoas, até da área de ciência, é esta aí mesmo. Isto é, o que tem é a matéria, é tudo um acidente aí físico, e aí estamos nós, e isso aí não quer dizer nada. Somos um poço de química, e nós nascemos, morremos, tudo acaba, não há nada mais. Uma visão materialista, o que existe debaixo do sol é isto, é somente isto, é a visão materialista. Descobri também que debaixo do sol, são as primeiras palavras do verso 16, quando ele começa a discorrer, nesse trecho que lemos. Uma visão. Uma perspectiva, uma forma de olhar a vida, uma forma de olhar o ser humano. Quem é o ser humano? Simplesmente uma matéria. E aí ele está, não sabemos porquê, foi um acidente que aconteceu no cosmos, e tem isso aí, mas ele não é diferente de uma rocha, a não sei que é mais um pouquinho mais complexo. Mas no final das contas, aquela rocha na esquina do ser humano, é isso aí mesmo. Materialismo, e então tudo se reduz à fugacidade, a um escapar, a um ir e não voltar mais, para encerrar de uma vez por todas. As coisas na vida são estas coisas bem temporárias e que não tem nenhum sentido. Debaixo do sol. Muitos estão olhando a vida debaixo do sol. O mais comum é o ser humano viver com essa perspectiva debaixo do sol. Uma visão de que as coisas são como são e não tem nada transcendente além do sol. Não no sentido aqui, lembro novamente, no sentido astronômico, mas uma expressão, uma forma de dizer, olha, é só isso aqui, e as coisas passam como estão passando, acabam, e não há nenhum sentido, nenhum significado, nada transcendente, além desta situação imanente, fugaz, temporária, passageira, e um ser humano que é apenas um amontoado de elementos físicos. A visão, então, materialista, fugaz, é uma perspectiva de vida, mas ele entra com outra perspectiva, a espiritual e eterna, que é aquela a partir de Deus. No verso 17 ele fala, Deus julgará. Se há a perspectiva debaixo do sol, materialista e fugaz, há esta outra que inclui Deus, transcendente, está além do que o que acontece debaixo do sol, é além então da matéria apenas, há algo mais. Então aí temos as duas perspectivas de uma tensão nesse texto. E aí então ficam algumas perguntas no ar, levantadas pelo autor, que eu e você certamente já fizemos, se não formulamos abertamente, mas lá no íntimo já consideramos. Há apenas injustiça? Será que a injustiça é a última palavra? E a injustiça haverá de prevalecer sempre, e talvez prevalecer mais e mais? E o que tem é isso? E ninguém vai colocar ordem nesse negócio, e não há ordem nesse negócio, e a desordem é que vai tomar conta. Há apenas injustiça. Não há nexo, então, porque o mal tem a última palavra, ou o mal prevalece, o mal continua ileso, é punido em algumas formas, mas sempre de forma muito incompleta, imperfeita. Nunca se conseguirá, por mais que trabalhe a justiça humana, por mais que ela venha se exaurir, nunca vai conseguir recompensar o mal como que é devido. Não há nexo, então. A vida é um absurdo. Resta, então, o que? Apenas o aproveitar como der. E aqueles que veem a vida debaixo do sol apenas, são em geral levados a isso, e aliás faz sentido até. Se é assim, não há justiça, mas há sempre a injustiça, e ela haverá de prevalecer, e não há um nexo então, porque não há um prevalecer do bem, da justiça, e um sentido então para a vida eterna. Resta apenas o quê? Aproveitar, mas nesse sentido aqui, bem libertino até. Vá e tire todas as vantagens que você puder tirar. Mas eu vejo a vida debaixo do sol, materialista, mas sou um homem de bem. Talvez seja, mas não faz sentido ser homem de bem. A sua proposta de vida é absurda, porque se prevalece a injustiça, meu amigo, nós estamos numa corrida, quem conseguir agarrar mais, sai na frente. Você está perdendo tempo sendo um homem de bem.
Vamos lá, todo mundo está enfiando a mão, porque você também não vai enfiar. Tensão. Tensão que nos leva, então, ir de uma para outra e questionar a vida. Duas perspectivas. Debaixo do sol apenas, ou debaixo do sol, debaixo de Deus. Duas perspectivas. Qual é a sua? Que caminho você trilha? E esse texto, então, nesta noite provoca você a entender, refletir sobre isso, tomar consciência e ver qual é o seu caminho, qual é a sua proposta de vida. Tanta corrupção e sem justiça quando se desconhece a justiça de Deus, quando se ignora a justiça de Deus, quando não se leva em conta a justiça de Deus. Aqui há o estado natural materialista. No lugar da justiça, impiedade. E no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Nós sabemos que, por mais que o ser humano tente levantar o bem e a injustiça prevalece. O estado das coisas é esse. Essa é a observação debaixo do sol, nua, realista. Ignore Deus, olhe o ser humano, olhe a história humana, o que você vai dizer? No estado natural e materialista, no lugar da justiça, impiedade, injustiça. É o que prevalece, assim vai o ser humano. E aí é que o autor traz este verso, que dá um bocado de trabalho para os tradutores, mas que é fundamental, verso 18. Deus prova os homens para que vejam que são como animais. Logo após ele olhar por um momento a vida como resumida debaixo do sol, de forma materialista, onde a injustiça será a força que há de prevalecer, ele entra com essas palavras: Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O que é que ele está fazendo aqui? O que é que ele está dizendo aqui? Um verter melhor da ideia no hebraico, nos dizem os entendidos, eruditos, seria: Deus torna claro aos homens que eles são como os animais. Ele está trazendo aquilo que Deus fez lá em Gênesis, e que eu já citei, quando Deus diz que o homem volta ao pó, que era pó, volta ao pó. A maldição que caiu sobre o ser humano quando deu as costas a Deus. E Deus traz essa experiência da morte. Deus havia dado vida a animais, e vida ao ser humano, um animal, sim, mas distinto, totalmente distinto, porque somente o ser humano recebeu, além do fôlego, como os animais recebem em Gênesis, diz Gênesis, o ser humano também recebeu a imagem e semelhança de Deus. Mas, com relação agora ao fim do ser humano, a morte, é como dos animais. E como é verdade isso, não é mesmo? Todos nós que já presenciamos a morte de um animal, talvez até um animalzinho de estimação, chegou ao fim dos seus dias, nós o vimos expirar. E nós que já vimos também um ser humano expirar, o fôlego se ir, a respiração ficar ofegante até parar. É como os animais. Tanta corrupção e sem justiça. Quando se desconhece a justiça de Deus? O autor está nos lembrando que, quando ele olha a injustiça prevalecente, por isso que Deus deu a morte ao ser humano, uma morte igual dos animais. É uma maldição corretiva, punitiva sim, mas corretiva também. Deus está trazendo os seres humanos uma realidade que deveria levá-lo a ver que os seus caminhos não são os caminhos devidos. O fato de morrermos como os animais deveria nos despertar. A vida é finita e tão finita, de uma forma tão triste, tão lamentável. Quem já viu isso de perto sabe como é, que isso nos levaria o quê? A uma humildade
E os nossos caminhos não deveriam ser esses caminhos tão corruptos, mas o que encontramos é um ser humano arrogante, prepotente, mesmo diante da morte, mesmo diante da sua finitude, fala como se fosse eterno, age com toda injustiça, como se fosse transcendente um Deus entre nós, não é mesmo? O orgulho e a arrogância do ser humano, não cai a ficha. Ainda nesses dias, quando nós assistimos o espetáculo da corrupção no nosso país, é impressionante ver os culpados falando. A arrogância, a prepotência, não cai a ficha. Alguns estão já há alguns anos de perecer como o cachorrinho pereceu ontem. E não cai a ficha. Agarrando-se ao material e aos frutos da corrupção, como se aquilo fosse eterno, não fosse fugaz. Deus tem dado isto para despertar o ser humano. É a justiça de Deus já operando. Então, o que ele está dizendo quando ele olha debaixo do sol, só prevalece a injustiça. O que está acontecendo? Deus não faz nada? Deus já começou a fazer. Olha a morte. Olha a morte. Tanta corrupção e sem justiça quando se desconhece a justiça de Deus. A morte, chamada à humildade, ou, se não atendemos o chamado da morte, que é o chamado à humildade diante de Deus, somos levados à vida do absurdo. Saia, prevaleça, passe por cima de quem você puder, tire toda a vantagem, aproveite tudo que puder aproveitar. E a vida reduzida ao absurdo. É impressionante como o ser humano caminha por aí. Li essa semana ainda, talvez você leu também, a experiência do locutor de rodeios, acho que mais conhecido do Brasil, Asa Branca. De repente estourou, quando estourou as imitações tupiniquins dos rodeios americanos aqui no país, e ele foi ilegalmente aos Estados Unidos para observar lá, e aprendeu, veio e entrou como locutor aqui, e ganhou fortunas. E quando ganhou fortunas, entrou para as noitadas, as drogas e mulheres, de todos os tipos, pagas, não pagas, etc. E ele diz, na reportagem, que o negócio às vezes era com 6 ao mesmo tempo. Até que a AIDS chegou, quase morreu. Hoje está lá naquela situação, aidético, enfraquecido, debaixo de muitos tratamentos, vai sobrevivendo, achando que ainda vai recomeçar tudo, a vida artística, etc. E aí ele diz, não me arrependo de nada que fiz, com exceção das drogas. O que mais o ser humano precisa para acordar? Mais do que a justiça de Deus decretada, mais do que já essa demonstração de que Deus é justo e que a mão dele pesa. Ou nós somos chamados por essa justiça, a nossa finitude física neste mundo, a humildade, o quebrantamento, ou nós ficamos com esse absurdo, um sujeito ético, emaciado, magro, perdeu todo o dinheiro que tinha, e ainda dizendo, não me arrependo. Sobra um absurdo. Está esperando o quê? Apenas o vírus dar o golpe final? Então, tanta corrupção e sem justiça quando se desconhece a justiça de Deus, porque a justiça de Deus está aí, está aí. Mas, se não enxergamos isto, então a expressão dele no verso 19, no final do verso 19, está muito correta, nada faz sentido. Se você olha esse exemplo que eu contei, não apenas para zerar nesse, porque eu acho que na verdade ele é típico do homem comum, a mulher comum nos nossos dias. Se olharmos essa vida debaixo do sol e como eles estão levando a vida na corrupção, em todas as formas, o grito é este: nada faz sentido. Ou faz? Para você faz? A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Nós temos sim a morte falado em Gênesis e que nós experimentamos. Mas a Bíblia fala da segunda morte,
a condenação escatológica final dos tempos, quando o ser humano, então, fora da justiça de Deus, fora da retidão de Deus, será eternamente condenado. A Bíblia chama figurativamente isso de segunda morte, separação eterna de Deus. Não se conhece a justiça de Deus. Por isso, tanta corrupção e sem justiça. Será? Aparentemente sim, aí está. Mas Deus está acertando as contas. A morte já é uma prova disto. E é uma prova de que Deus fará a justiça. O que ele diz no verso 17? O justo e o ímpio, Deus julgará a ambos. Há um tempo determinado para todo propósito. Nunca se esqueça disto, quando você vê a injustiça ter o seu dia e fazer a festa e sapatear na sociedade e causar todos os estragos, nunca se esqueça disto. A morte já é prova de que a mão de Deus age com justiça pesada. Veja a morte, veja o ser humano morrendo como um animal, desfalecendo. E há um encontro com a justiça final, Deus julgará. As coisas não ficarão assim. Tanta corrupção e sem justiça quando se desconhece a justiça de Deus. Tanta corrupção e sem justiça é a visão dos que ficam na ignorância espiritual. Desconhecimento total quando se vê a vida sem Deus. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas? Ou que seja diferente dos animais, que desça a terra? Que como os animais não desça a terra simplesmente, diz o verso 21, uma pergunta retórica. Pergunta retórica. A pergunta que nos leva então a este questionamento. A verdade é que a visão daqueles que estão na ignorância da revelação, a ignorância espiritual, a revelação da palavra de Deus, a revelação em Jesus Cristo, diria o quê? Ou estão dizendo o quê? É isto mesmo, nada do ser humano sobe, tudo desce à terra, como nos animais, e acabou. É claro que muitos não enfrentam essa realidade, vivem na vida da impiedade, da injustiça, da imoralidade, da corrupção, e não encaram essa verdade de frente, porque ela é muito dolorida. Mas essa pergunta retórica aponta para uma conclusão. Eles não podem dizer, a não ser que realmente é só uma questão igual dos animais. Absurdo. Tanta corrupção e sem justiça. Então, sem Deus, resta apenas o aproveitar a vida. O explorar a vida, se quisermos uma palavra melhor. Verso 22. Vi isto. Que o que há de bom, o que há de proveito para o ser humano, é desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, ou a sua porção. A palavra recompensa ali seria a mesma palavra usada, por exemplo, quando há uma herança, a sua parte, a sua porção da herança. Então, o que o ser humano tem é isto. Tanta corrupção e sem justiça. Então, sem Deus, resta apenas o explorar, o aproveitar a vida. A visão de que a vida se limita ao terreno, debaixo do sol, é uma visão de que a vida terrena é conclusiva. O que tem é só isso, e quando morrer, morre como animal e acabou. Por isso a pergunta termina, o texto com a pergunta, quem poderá fazê-lo ver que acontecerá depois de morto? E para ficar mais claro, deveríamos colocar o que acontecerá depois da morte dele, mais fiel também à língua original. Quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois da morte dele? A visão conclusiva, não há nada mais depois, acabou, é por aí. Essa é uma possibilidade. Mas pela palavra de Deus, nós sabemos que nesta reflexão profunda e até dolorida sobre a realidade do ser humano e a sua existência, há algo mais e há uma outra direção.
tanta corrupção e sem justiça, porém, com a justiça de Deus, há o desfrutar conexo, há um desfrutar superior, há um desfrutar que vale a pena. Quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois da sua morte? O que estaria dizendo esta pergunta se tomarmos nessa perspectiva? Que eu creio que é a interpretação melhor. Sim, não há mais nada a fazer aqui nesta vida depois que morrermos. Nós, como filhos de Deus em Jesus Cristo, iluminados pela palavra, pela revelação em Jesus Cristo, sabemos disso. A morte realmente cessa os nossos dias aqui, não há mais, não há nem como voltar, etc. Então, como fazer nexo tudo isto? Há algo mais. Lá no capítulo 12 nós lemos: e o Espírito volte a Deus. Há a perspectiva da eternidade, a perspectiva onde nós olhamos a vida debaixo do sol, debaixo de Deus. E há algo mais. E quando olhamos, nós entendemos que há algo mais. Sim, não podemos fazer mais nada depois dessa morte. Quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de sua morte? Não há o que ver, não há o que ver, porque não haverá isto. Mas isto debaixo do sol. Ficamos devedores diante da justiça de Deus. Se a justiça de Deus já nos demonstrou a punição através da morte, e se não houver um outro escape, caminhamos para o último dia e o julgamento de Deus, para sermos todos julgados e condenados. Quem poderá ser achado justo? A Bíblia diz que Deus veio em Cristo e sobre uma cruz tomou a nossa condenação do julgamento de Deus. E sobre ele caiu toda a minha culpa e a sua. Cristo é a nossa justiça, porque sobre ele caiu aquilo que devíamos diante da justiça de Deus. E porque ele morreu pela nossa injustiça, nele nós somos justificados diante de Deus. E por isso nós olhamos para o futuro, mesmo além da primeira condenação, que é a morte física. Lembrando que o nosso espírito volta ao Senhor. E há um caminho eterno. E há aquele dia quando Deus vai olhar para a humanidade. E aqueles que não estiverem abrigados na justiça da cruz de Jesus Cristo, haverão de sofrer a justiça final. E nós teremos uma eternidade com o Senhor, onde não mais a injustiça haverá de prevalecer em nenhuma forma, nenhuma corrupção. E estaremos com o Senhor para todo sempre. Por isso vale a pena desfrutar da minha porção no dia de hoje. Com Deus, da forma correta, vivendo na justificação em Jesus Cristo, recebendo cada dia o que eu tenho como dádiva do Senhor, eu encontro vida. No meio desse absurdo debaixo do sol, sobre mim brilha uma luz maior que a do sol, a presença de Deus na minha vida em Cristo. Há um novo caminho. E a sua vida? E a sua vida? Qual é o nexo, o sentido? O único sentido é a vida com Deus. Tanta corrupção e sem justiça, até que se descubra o desfrutar da vida debaixo da justiça divina em Jesus Cristo, que nos perdoa, nos recebe para Deus, nos torna justos em Cristo, para vivermos com Deus tudo que Ele nos dá, o que somos, da forma que agrada aos olhos dEle, não da forma vazia, da corrupção, da maldade, uma vida diferente, e que haveremos de desfrutar ainda lá na eternidade, depois que passar o julgamento da morte. Uma vida agora, com todo o nexo e sentido, que Deus em Cristo nos dá. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.